Então nós vamos, nesse momento, trazer aqui uma palavra sobre a questão da Páscoa, com o tema da Páscoa, a ceia. Queremos dizer a você que, para que você possa compreender mais esse assunto, se você ainda não tem muito entendimento sobre a questão da Páscoa, aquilo que desemboca no que é conhecido popularmente como Semana Santa, ou período da Quaresma, também é conhecido pelas pessoas. Então nós podemos encontrar o sentido bíblico do que é tratado e nós aferirmos o que de fato significa em Êxodo capítulo 12. Nós não vamos ler o texto todo porque ele abrange todo o capítulo para não ficarmos muito extensivos. Então nós iremos nesse momento aos versículos de 24 a 28 de Êxodo 12. Nos diz assim: portanto, guarde isto por estatuto para vocês, para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor Deus lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Meus irmãos, meus amigos, nós acabamos de ver aqui um texto em que o próprio Deus, ele ordena a Moisés que a Páscoa ela fosse celebrada para sempre em Israel. E para que a gente entenda assim o sentido da Páscoa, é necessário que a gente observe a condição do povo de Israel nos dias de Moisés. Então o povo estava escravo no Egito e Deus, ele havia ordenado ao faraó que ele deixasse o povo ir para a terra que Deus havia preparado para eles, para a terra de Canaã. Mas o faraó, ele não permitiu. Então vieram 9 pragas, e todas as vezes que essas pragas elas ocorriam, o faraó ele se prontificava a libertar o povo, mas logo depois ele negava, ele não liberava o povo para que o povo pudesse deixar o Egito, sair daquela condição de escravidão. Agora, porém, nós precisamos irmos um pouco atrás sobre o porquê disto, A gente pode lembrar, por exemplo, da história do primeiro pecado. Então, quando Adão e Eva eles estavam lá no jardim, Deus disse a eles que eles não comessem do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Eles podiam comer de todo o fruto, menos daquele. E nós sabemos que eles comeram. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Então todos nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 11 de Gênesis, nós vamos encontrar o episódio da Torre de Babel, que foi quando os homens quiseram construir uma torre, e assim eles queriam alcançar os céus, alcançar Deus, como que desvendar Deus, algo que é impossível, porque Deus ele é infinito em seu ser. E aí Deus os amaldiçoou, e Deus confundiu as línguas. Mas logo antes do final do capítulo 11, Deus ele já começa a providenciar uma nação para si, já que agora todas as nações tiveram as suas línguas diferenciadas. Essa foi a maldição de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 11, você pode conferir depois. E aí, Deus ele chama Abraão, e Deus diz que dele, primeiro conhecido como Abrão, e depois Abraão, que na verdade significa pai de nações. Deus prometeu a ele que a descendência dele seria grande na terra, e Deus disse a ele também que nele seriam benditas todas as famílias da terra.
E aí o que é que acontece? Imediatamente no capítulo 15, quando Deus faz essa promessa, Deus reafirma essa promessa a ele, Deus diz a ele que a sua descendência seria escrava por 400 anos no Egito. E isso aconteceu. Então você pode começar a ver aí, logo no capítulo 1 de Êxodo, que você vai estar ali podendo conferir o estado terrível de escravidão que o povo de Israel se encontrava no Egito. E como nós falamos das pragas, então Deus, quando ele chegou à 9ª praga, que foi o período quando houve escuridão por 3 dias, Deus preparou a última praga. E a última praga ela seria definitiva. Então é a chamada praga da morte dos primogênitos. Então o capítulo 12 de Êxodo, quando Deus ele institui a Páscoa ela seria um sinal da libertação de Deus para o seu povo que estava escravo no Egito. Então Deus mandou que cada família ela matasse um cordeiro sem defeito, comesse entre si este cordeiro, já com toda a bagagem preparada, com sandálias nos pés, e naquela noite o anjo da morte viria e iria ferir toda a casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro no umbral da porta, ou no portal, assim como a gente queira dizer. E aí, de fato, quando deu o horário determinado por Deus, ouvia-se clamor por todo o Egito. É isso que o texto de Êxodo ele vai falar. Pois todos os primogênitos do Egito haviam morrido. Então, o que foi que aconteceu? É que Israel aproveitou esse momento para escapar do Egito. Para escapar do Egito. E isso aconteceu. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Então, a palavra Páscoa significa passar por cima. Esse passar por cima tem referência exatamente esse ato do anjo da morte, dele passar sobre as casas que tinham o sinal do sangue, significando que aquelas casas elas estavam marcadas para não morrer nenhum dos seus primogênitos à semelhança do Egito. Minha gente, o que a gente observa aí é o salvamento do Senhor, a salvação. E salvação significa exatamente libertação da morte. Foi isso que aconteceu com Israel. E com esse ato, Deus estava instituindo, criando na terra uma nação para ele. Foi aí que a nação de Israel de fato se consolidou. Então, a Páscoa, ela foi o marco da libertação de Deus. A Páscoa, ela foi o momento quando Deus, ele redimiu, ele libertou o seu povo. O texto que nós lemos aqui, que vai do versículo 24 até o de número 28, diz a Moisés que ele ordenasse que o povo de Israel deveria celebrar para sempre a Páscoa. E quando os filhos perguntassem o que significava aquele ato, deveriam dizer exatamente que foi o momento quando Deus os havia libertado da escravidão do Egito. E aí, quando a gente segue adiante na Bíblia, nós vamos ver muitos momentos em que a Páscoa ela foi negligenciada. Ela deixou, por desobediência, por infidelidade do povo, de ser celebrada. Nós, logo no capítulo 5 de Josué, vamos encontrar ali o povo, quando entra na Terra Prometida, obedecendo ao que acabamos de ler em Gênesis 12, no texto que referimos há pouco, nós vimos que eles logo providenciaram a celebração da Páscoa, quando entraram na Terra Prometida, na Terra de Canaã. Logo
mais à frente, no período dos reis, nós vamos encontrar um rei chamado Josias. Ele encontra a palavra de Deus que estava perdida, que estava escondida no próprio templo, e ele lê sobre a Páscoa e ele novamente celebra a Páscoa. Ele celebra a Páscoa e ele procurou observar que fosse realizada como Moisés havia ordenado. Também, quando nós vamos seguindo, nós chegaremos num período importante da história de Israel, na história desse povo que Deus formou para ele, esse povo que teve altos e baixos, momentos bons quando obedeciam a Deus e momentos trágicos quando não obedeciam a palavra de Deus. Logo que eles retornam do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, em Esdras capítulo 6, dos versos 19 a 22, novamente, ali no segundo templo, a Páscoa ela é celebrada. E, seguindo, nós vamos para os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 2, 41. Então Jesus, como ele era da descendência de Abraão, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus nos deixa claro isso, nós vamos ver que Jesus é levado para Jerusalém. Eles moravam na Galiléia, são levados para a Judéia, para Jerusalém, e lá no templo, Jesus participa com a sua família da celebração da Páscoa. Lucas 2, verso 41. Depois ele adulto, Lucas 26, João 2, 3. Então todos são textos que falam de Jesus indo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante toda a vida de Jesus, Jesus se encaminhou para Jerusalém com a finalidade de celebrar a Páscoa. Mas houve a última Páscoa. E a última Páscoa, Jesus, quando ele sai da Galiléia, ele se dirige à Judéia, Jesus ele fala que aquela seria a última Páscoa. E quando ele ali está em Jerusalém, ele manda que os discípulos fossem preparar a Páscoa. Isto é, um dia antes dele ser morto. Então Jesus é preso, e sendo Jesus preso, ele é julgado, ele é sentenciado à morte e ele é crucificado. E o texto nos mostra no Evangelho que Jesus ele foi morto exatamente no período da Páscoa, para que a palavra fosse cumprida, para que de fato Jesus ele representasse o que a Páscoa lá atrás significava. Meus irmãos, a Bíblia ela é como um rio, é aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Então, especialmente o Antigo Testamento, as cerimônias do Antigo Testamento, elas apontavam para Jesus. Quem conhece a história de Abraão sabe que Deus pediu o seu filho Isaque em sacrifício. E quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, é dito que Deus pediu que ele não fizesse aquilo. E aí logo Deus providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Então naquele momento ali, Isaque representava cada um de nós. Isaque representava o pecador, e aquele cordeiro, ele representava nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, verso 29, o texto diz que quando João Batista viu Jesus vindo, ele olha para Jesus e ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios 5, 7, a Bíblia diz que Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, vejam só, o Novo Testamento identifica Jesus como sendo a imagem perfeita daquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Então,
começando do menor para o maior. Então Cristo é o cumprimento. E nós vamos para Mateus capítulo 26, quando Jesus está na última Páscoa com os seus discípulos. Ele, em meio àquela cerimônia comum, da sua gente, dos seus patrícios, Jesus ele toma um pão, parte o pão e diz o seguinte: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega um cálice com vinho e ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado para remissão dos vossos pecados. Gente, o que nós temos aí em Mateus 26, dos versos 26 ao verso 28, nós temos Jesus instituindo uma outra cerimônia, que é chamada de ceia, em que ali Jesus ele inaugura a nova aliança. A carta aos Hebreus vai tomar o texto de Jeremias 31, que fala sobre a nova aliança, que diz que viria uma nova aliança, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. E aqui Jesus está inaugurando essa nova aliança, esse novo pacto, esse pacto que seria feito entre ele e Deus com o seu sangue. Então, o que é que acontece? Recapitulando, é que Jesus, ele morre exatamente na véspera da Páscoa, que era exatamente o momento quando os cordeiros eles eram mortos, eles eram sacrificados para que o povo na antiga aliança pudesse no outro dia celebrar a Páscoa. É por isso que João vai dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto de 1 Coríntios vai afirmar que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E a partir daí, o que é que ocorre? A partir daí, os cristãos, eles não celebraram mais a Páscoa, mas sim o quê? Mas sim a ceia. Porque a ceia é a cerimônia através de uma refeição que inaugura, que estabelece a nova aliança. E eu queria ler para você um texto que está em Apocalipse 1:5, e existem muitos outros textos que falam desta maneira. João dizendo nesse texto as seguintes palavras: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, meus irmãos, eu queria que vocês nesta manhã estivessem observando que a Páscoa da antiga aliança ela tem seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Tem um outro fato importante, que é quando os soldados eles vão quebrar as pernas dos 3 condenados na cruz. Quando eles quebram as pernas do primeiro, para que acelerasse a morte, exatamente para que não chegasse o período do sábado judaico, quando a Páscoa, o período da Páscoa estava para iniciar no dia seguinte, porque Jesus disse isso. Então, eles foram para acelerar a morte dos condenados. Quando eles quebraram a perna do primeiro homem, que foram para Jesus que estava ao meio, o texto diz que eles observaram que Jesus estava morto. Então, ao invés de quebrarem as suas pernas, eles furaram, deram um corte com a espada do lado, com a lança, e ao invés de sair sangue, saiu água, porque o sangue já havia sido coagulado. Então Jesus já estava morto, E isso para que cumprisse a profecia que afirmava que o cordeiro, quando ele fosse sacrificado para celebrar a Páscoa, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Lá em Gênesis, ou melhor, em Êxodo 12, afirma assim. Então, de fato, cumpriu-se em Jesus, para que o todo da cerimônia da antiga
Páscoa fosse exatamente adequado no seu cumprimento a tudo que se referia a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, aquele que não veio para salvar apenas os judeus. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de fato, hoje, nós somos salvos não pelo sangue de um cordeiro, mas pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus, aquele que fez carne, que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que veio para nos libertar dos nossos pecados. Nós cristãos hoje não celebramos mais a Páscoa judaica. Celebramos sim a ceia. E o que é que a gente pode mostrar para vocês, o finalmente do cumprimento da palavra do Senhor? É que 70 anos depois, o templo de Jerusalém é destruído. E nem mesmo os judeus étnicos, eles puderam celebrar mais a Páscoa, porque a ordem era que a Páscoa fosse celebrada só no templo. Então, o cumprimento de Jesus Cristo, que o nosso calendário hoje diz que nós estamos no ano 2024, pós ele, comprova, né, que de fato Jesus, ele é o cumprimento pleno da Páscoa. Daí, o que eu queria falar a você nesta manhã é que a Páscoa, ela tem um sentido de libertação. Libertação da morte, libertação do juízo de Deus, libertação do pecado. O que de fato Jesus trouxe para nós, o preço do seu sangue que foi derramado, o benefício do preço do sangue que foi derramado na cruz. Então, que você possa nesta manhã entender isso e estar ciente de que Jesus, quando ele morreu para pagar pelos nossos pecados, para nos adquirir, para nos livrar da morte, assim como todos os primogênitos de Israel, ao contrário dos primogênitos do Egito, que não tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta, não foram livrados, mas sim os judeus. Então, vai chegar um dia, e a Bíblia diz que esse dia é o dia final, é o dia do juízo, e certamente todo aquele que dependeu de Jesus Cristo, dependeu da sua salvação, dependeu do sangue dele para adquirir a salvação, irá ouvir, né, as palavras: vinde bendito do meu Pai, para o gozo que foi preparado desde antes da fundação do mundo. Por isso, todo cristão que crê na salvação, que espera a salvação do Senhor, que espera um dia ser libertado deste mundo, ser libertado dos seus pecados, depende inteiramente do sangue de Cristo. E quando celebramos a ceia, estamos dizendo: ó, vem Jesus, Maranata. Que você seja essa pessoa que entenda a Páscoa do Antigo Testamento como tendo um cumprimento em Cristo, e entenda que Jesus já inaugurou a nova aliança ali quando ele instituiu a ceia, né, e que todo aquele que depende de Cristo tem com certeza os seus pecados pagos pelo seu sangue. Que Deus assim, pois, nos abençoe nesta manhã.